Quantas lutas você tem vivido ultimamente? Quantas dificuldades você tem passado e muitas vezes não sabe o que fazer? A palavra de Deus nos traz a fé que precisamos para vencer tudo isso e glorificar o nome de Deus. Veja nesse Salmo 62, a partir do versículo 8, que diz assim: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E pensando nesse salmo, eu quero trazer para você 3 tipos de atitudes que podem aumentar a sua fé. Mas antes de eu dar essas 3 atitudes, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a fé. Então vamos lá? A primeira atitude que eu queria dar para vocês é orar todos os dias. Por mais que não sejam muitos minutos, mas tenha o hábito de orar continuamente, como a palavra de Deus mesmo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16 ao 18, que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, agradeçam em todas as circunstâncias, aleluia, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Essa palavra nos traz uma fé de tomar a atitude. Que atitude é essa? Orar continuamente, não somente quando vem um problema ou uma situação difícil, mas orar nos tempos bons, meus irmãos. Quando a gente firma uma aliança com Deus, temos o compromisso de falar com Ele todos os dias, porque a oração é isso. A oração é a gente se comunicar com Deus, termos intimidade com Ele, falar tudo que está à nossa mente, ao nosso coração, porque fazendo isso, eu e você não vamos manter um problema que estivermos passando dentro da gente, porque isso faz mal, a gente ficar embutido, a gente ficar com aquela coisa ruim dentro da gente. Não, a gente tem que falar. E muitas vezes, se a gente falar para alguém, esse alguém não vai entender, mas quando falamos para Deus, então a coisa muda, porque Ele tem o poder para nos saciar a alma, Ele tem o poder para nos tranquilizar, porque estaremos o quê? Tomando uma atitude de fé, de colocar diante dele a situação e vamos crer que Ele trará o nosso sustento, Ele trará a paz, a tranquilidade e a confiança de que Ele tem a solução para resolver aquele problema. É tanto que Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, sejam vigilantes e gratos. Ou seja, quando a gente se dedica à oração, a gente se torna vigilante, a gente está zelando pela nossa vida nas mãos de Deus. E ao mesmo tempo, devemos ser gratos, porque estamos vivos e estamos colocando a nossa vida nas mãos do Criador da vida. Tudo que era para dar errado vai dar certo. Pode ter certeza que quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, Ele faz o impossível e tudo dá certo conforme a vontade dele. Tome essa atitude de ter o seu compromisso com Deus todos os dias. Você não precisa passar horas orando, apenas ore ao acordar, ao meio-dia. É muito bom a gente falar com Deus, porque a gente está na correria do dia a dia e muitas vezes perdemos tempo sem falar com Deus. Então que possamos pelo menos agradecer a Ele. Meu Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse trabalho que eu tenho, obrigada pela minha família. E quando for à noite, antes de dormir, entregue sua noite ao Senhor. Muitos passam a noite sem dormir. Antes, entregue sua noite ao Senhor. Entregue o seu sono. Fale para Deus tudo o que aconteceu durante o dia. Entregue para Ele a sua vida e Ele guardará a sua alma até mesmo enquanto você dorme. Em todo o tempo, é claro. A segunda atitude que eu queria dar para vocês é: medite todos os dias na palavra de Deus. A gente meditar
meditar, meu irmão, não apenas ler. Ler um versículo é muito fácil, mas quando meditamos é que vemos o resultado. Diariamente precisamos abrir a palavra de Deus, deixar que Ele nos guie, porque o Espírito Santo ele vai mostrar o caminho. Muitas vezes a dificuldade vem e a gente não tem em que se apoiar, a gente não tem uma direção, mas quando meditamos na palavra, quando buscamos na palavra de Deus, que é a verdade, que é o próprio Senhor Jesus, então encontramos paz e encontramos a direção para tomar a decisão certa. Então, na palavra de Deus existe um versículo lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Precisamos, como diz o versículo, meditar nas palavras de Deus todos os dias. Termos esse compromisso com Deus, de estarmos com Ele, de estarmos buscando na palavra dele uma solução, uma direção e até mesmo nos momentos bons, é claro, para conhecê-lo. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe qual é a vontade dele, a gente ouve a voz dele e a gente toma uma atitude, a gente busca ficar firme com ele. Então a depressão, a angústia, tudo aquilo que há de ruim que esse mundo proporciona cai por terra. Quando a gente declara a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, quando a gente mergulha na palavra, quando a gente busca a orientação de Deus, ele nos guia ao caminho da verdade, ele nos guia ao caminho da vitória, ele nos guia ao caminho da vida e não da morte. Não passe a maior parte do seu tempo mergulhado em coisas que passam na internet. Não passe a maior parte do seu tempo ocupando a sua mente com coisas que não edificam a sua alma. Passe o seu tempo livre mergulhado na palavra de Deus, que eu tenho certeza que todo mal cairá por terra, porque o diabo não aguenta a palavra da verdade. Ele é o pai da mentira. Então, quando a gente declara a verdade, ele tem que sair. Porque existe uma palavra que diz: sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente resiste, quando a gente se sujeita à palavra de Deus e resiste ao diabo, então ele tem que fugir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é uma espada afiada e ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela faz o que lhe apraz. Então a palavra de Deus traz o versículo certo no momento certo da sua vida. A terceira atitude que eu queria dar para vocês é ir à igreja. Vá à igreja, meu irmão. Não deixe só para ir de vez em quando. Eu vou hoje, eu vou nesse domingo, mas eu não vou no outro. E muitas vezes até passa a semana inteira sem pelo menos pisar na igreja. Sabe por quê? Porque a semana, ela pode não parecer, mas ela é um pouco longa. Domingo a domingo. Olha só quanto tempo a gente passa sem estar na casa de Deus. Ela é importante, porque lá a gente ouve a voz de Deus. Isso não quer dizer que eu não ouço a voz de Deus em casa, porque a segunda atitude que eu mostrei é meditar na palavra. Então, quando a gente medita na palavra, a gente está ouvindo a voz de Deus. Mas o que eu quero dizer é que na igreja, um ambiente mais tranquilo, um ambiente em que possamos nos concentrar melhor naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo transmitido pelo homem de Deus, pelo servo do Senhor, que está ali para ser usado pelo próprio Deus para nos dar uma direção, nos dar um fortalecimento a mais na nossa fé, nos dar o encorajamento que a gente precisa. Então ali, naquele momento, naquele ambiente, a gente pode se concentrar mais, coisa que muitas vezes em casa é difícil, porque em casa tem os filhos, tem o cachorro, tem alguém que chega, tem alguém que sai, tem alguém que
que pede alguma coisa para você porque não tá achando. Uma infinidade de coisas que tiram a concentração da gente. Já evangelizei muita gente que disse, eu não vou à igreja, eu não preciso da igreja. Eu fui para a igreja e tinha gente lá que fez isso, que falou aquilo, eu não gostei, saí, é melhor ficar em casa, eu posso meditar em casa, eu posso buscar em casa mesmo, eu não preciso da igreja. A palavra de Deus mesmo diz que precisamos de comunhão com os irmãos, comunhão com a própria palavra. Enfim, a igreja é um local em que a gente adora a Deus, em que a gente busca a Deus com mais força, com mais concentração. Se Deus instituiu a igreja, é porque ela é importante. Se ele formou a igreja, é porque ela é importante. Nos tempos antigos eram os templos em que as pessoas iam, realizavam os sacrifícios para expurgar os pecados. Enfim, uma infinidade de coisas. As pessoas se reuniam ali. Jesus mesmo ia para os templos pregar. Então, se não fosse importante, Deus não tinha feito para a gente viver em comunhão. Ele simplesmente não teria colocado aqui igrejas, instituído igrejas. Então veja que é importante sim, é essencial para a nossa vida a gente estar na casa de Deus. Não se preocupe com as outras pessoas, deixe as outras pessoas com a vida delas. Se elas querem falar dos outros, problema delas, ore por elas, possamos orar por elas, porque aí vamos estar fazendo a nossa parte também. A gente não precisa se envolver com ninguém, a gente precisa se envolver com Deus. Então, que o motivo pelo qual você e eu tome a atitude de ir para a igreja seja buscar a Deus, seja louvar a Deus, seja engrandecer o nome dele, seja estar em comunhão com ele, seja estar ali na casa dele. Meu pai, eu estou aqui na tua casa, porque muitas vezes isso é um sacrifício, muitas vezes você mora longe da igreja e é um sacrifício para você se deslocar da sua casa para a igreja. Veja que por você estar fazendo esse sacrifício, tomando essa atitude, Deus está vendo. Ele está vendo a sua atitude de fé para buscá-lo. O diabo não quer que a gente vá para a igreja, porque ele sabe que na igreja a gente ouve a palavra da fé. Tomem essa atitude, esse compromisso de ir à igreja. Eu queria deixar um versículo para vocês sobre ir à igreja. No livro de Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 7, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha a exortação que Deus nos traz nesse versículo, para a gente lembrar das palavras, porque quando a gente está num momento de dificuldade, o Espírito Santo ele nos lembra daquilo que o pastor falou, da palavra de Deus que saiu da boca do pastor. Automaticamente ele nos traz a fé dos quais imitai, ou seja, a gente imitar a fé do pastor e atentar para a sua maneira de viver. Então, meus irmãos, essas são as 3 atitudes que podemos tomar para que a nossa fé cresça, ela aumente, para que quando vierem os momentos de dificuldade, os problemas e as situações, possamos estar firmados nesse firme fundamento que é a nossa fé. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou edificante esse vídeo para sua vida, não deixe de compartilhar para que outras pessoas tenham essa oportunidade de edificar a sua fé e vencer as suas lutas. Até a próxima, fiquem com Deus.